Ei, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi e hoje eu vou apresentar um workshop sobre um projeto que eu admiro muito e que vem ganhando muito destaque dentro do ecossistema da Ethereum, a Octant. Então, se você não conhece sobre a Octant, não sabe o que é um projeto de bem público, como funciona o financiamento de projetos de bens públicos dentro do ecossistema da Web3, vem comigo que eu vou te explicar tudo no workshop de hoje. Então, para começar, né, primeiro de tudo, o que é a Octant? A Octant ela é um projeto que pretende se tornar o primeiro ecossistema global autossustentável de financiamento de bens públicos, que equilibre aí o bem comum e o empoderamento financeiro individual. Então, a Octant ela é um projeto que visa experimentar novas formas de financiar projetos de bens públicos ao redor do ecossistema da Ethereum. E quando a gente fala de bens públicos, o que isso significa, né? O que é um projeto de bem público? Por que isso é importante para o ecossistema? Um projeto de bem público, ele é um projeto que a gente fala que, na teoria, é um projeto não rival e não excludente. Tá, mas e na prática, o que é um projeto de bem público? Por exemplo, se você desenvolve um aplicativo, um DEP, que seja de código aberto, que seja open source, que a gente chama, ele é um projeto de bem público por si, porque ele está ajudando a rede a ser construída, auxiliando novos projetos que venham a surgir, trazendo maior segurança também. Então, só de ser um projeto de código aberto já pode ser considerado um projeto de bem público, por exemplo. Outro exemplo que seja um pouquinho mais factível para vocês. A Modular, que traz conteúdo de qualidade sobre blockchain, sobre o Web3, sobre o ecossistema de Ethereum, sobre vários outros ecossistemas de maneira gratuita e aberta, também pode ser considerado um bem público. Então, a Octant, ela é uma nova forma de experimentar formas de alocar recursos para esses projetos. E a gente tem aí outros formatos de financiamento de bens públicos que já acontecem no ecossistema. Por exemplo, a Optimus. A Optimus tem um sistema que chama retrofunding, antes chamava RetroPDF, que é uma forma de alocar recursos para bens públicos, para projetos de bens públicos, de forma retroativa. Então, o mecanismo de apoiar projetos que vem trazido alto impacto para o ecossistema pela Optimus é: você primeiro produz, você primeiro me mostra seu impacto que você alcançou e depois a gente te envia esses recursos através do retrofunding. Existem outras formas de apoiar projetos de bens públicos na Web3? Muitas. As rodadas quadráticas do Gitcoin também são um formato de apoiar bens públicos dentro da rede. Então, existem muitas formas e a Octant ela é um projeto que visa experimentar novos formatos. Então, tudo ao redor da Octant gira em financiar projetos de bens públicos de alto impacto para o ecossistema. E aí a Octant foi criada como? Foi criada por quem, né? Então a Octant ela foi criada pela Golem Foundation e o projeto busca aí entender, além de tudo isso que eu já falei, as motivações e comportamentos que incentivam o financiamento dos bens públicos, seja por parte de doação, seja por parte do projeto que está recebendo essa doação também. E por que foi, como que foi criada a Octant, né? Então, primeiro, a Golem Foundation, que é a fundação por trás da Octant, resolveu ser um validador na rede da Ethereum e fez stake de mais de 100 mil Ethers. Isso é muito dinheiro. E para quê? Para primeiro fortalecer, né, a segurança da rede e contribuir para o processo de consenso, mas também para pegar a recompensa desse staking e distribuir para projetos de bens públicos. Então, uma parcela das recompensas desse staking são passadas aí para distribuição de financiamento para bens públicos. E aí, como que funciona o mecanismo da Octant, né? Que vocês podem ver aí na imagem que a gente está apresentando. Primeiro, a Golem Foundation fez staking desses Ethers e parte das recompensas do staking de Ethers vão para a Octant, tá? Parte dessas recompensas vão direto para o usuário da Octant que fez lock de GLM. O que é GLM? É um token, é o token da Golem Foundation. Então, para você ser um usuário da Octant, para você poder escolher quais projetos você quer que sejam apoiados, para você receber as recompensas, você tem que fazer o lock desse GLM. E aí você recebe recompensas em Ether, tá? Parte dessas recompensas, então, passam para usuários que fizeram lock de GLM, e esses usuários podem escolher sacar essas recompensas
para suas próprias carteiras, ou podem escolher doar essas recompensas para projetos de bens públicos. Então, isso também fica a critério dos usuários, tornando todo esse mecanismo muito mais descentralizado o processo de decisão. E parte das recompensas vão para uma piscina, né, para o que a gente chama de matching funding, que é uma piscina onde esse dinheiro, parte dessas recompensas vão sendo colocados lá e depois vão ser distribuídos de forma quadrática para os projetos de bens públicos ganhadores, tá bom? E aí, qual que é a história da Octant, né, pessoal? A Octant primeiro foi criada aí no dia 8 de agosto de 2023, já passou por mais de 5 epochs, que são os ciclos de doação, que é o que a gente vai falar, e mais de 50 projetos foram apoiados com mais de 1.464 ITERs doados para projetos. Pessoal, 1.464 ITER é coisa, é muita coisa, então é muito interessante o que eles vêm construindo, eles vêm causando um impacto muito positivo no ecossistema da Ethereum, vem financiado projetos de bens públicos que tem feito muito bem para a rede, então é realmente algo aí para a gente admirar bastante. E como que funciona? Como eu posso ser um usuário da Octant, né? Qualquer pessoa que fizer um mínimo de lock de 1 GLM já é parte da comunidade da Octant. Porém, para você ser elegível para recompensas, para vocês alocarem fundos para projetos, vocês precisam ter no mínimo 100 GLMs locados ali dentro do aplicativo. E o mecanismo, uma coisa bem interessante no mecanismo de lock de GLM é que ele é não custodial. Então, os tokens bloqueados pelo usuário não são agrupados com os fundos de outros participantes. Os usuários mantêm total controle sobre seus ativos e podem desbloquear o GLM a qualquer momento. E como que funciona cada ciclo da Octant, né, que a gente chama de epoch? A cada 90 dias, recompensas de staking são destinadas à Octant, e esse ciclo começa com a Octant selecionando os projetos que vão participar da rodada. Então, como que funciona o primeiro passo aí para a Octant começar uma epoch dentro do aplicativo deles? Eles primeiro abrem um processo seletivo. Então, você vai lá, participa desse processo seletivo, responde o formulário, e aí você pode ser um dos projetos que vai ser escolhido para entrar dentro desse novo ciclo da Octant, tá? O seu projeto tem que ser um bem público, a gente vai falar sobre os critérios de elegibilidade mais para frente. Mas basicamente o seu projeto tem que ser um bem público e causar um alto impacto aí no ecossistema, tá? Depois disso, nessa última epoch, como que funcionou? Os projetos que se inscreveram foram para uma votação para os 15 melhores serem selecionados para participarem efetivamente dentro da epoch. Então, todo mundo que tinha no mínimo 100 GLM locados tinha um voto. Uma pessoa, um voto. E aí você podia ir votando nessas pessoas, nos projetos que você queria, e os 15 primeiros iriam passar para a epoch ao final de tudo, para receber aí o financiamento, o financiamento através da Octant, né? E aí, depois disso, depois que esse projeto ele passa para ser aprovado, aí sim os usuários que mantêm pelo menos 100 GLMs podem alocar suas recompensas para os projetos. Então vamos supor que eu coloquei um dinheiro lá, aloquei um GLM lá e eu tenho 10 dólares de recompensa. Eu posso ou sacar esses 10 dólares para minha carteira, ou eu posso doar esses 10 dólares para algum projeto. E aí, esses 10 dólares vão ser doados para os projetos que eu escolher, e esses projetos são os projetos selecionados pela Octant anteriormente, tá bom? E como é que funcionam as recompensas? As recompensas são calculadas com com base em uma média ponderada pelo tempo. Então, sempre respeitando aí também o tempo que você tem esse GLM locado ali. Bom, depois que a gente tem essa alocação, os usuários vão poder reivindicar as recompensas em ITER para uso próprio, igual eu falei, doar uma parte ou total da recompensa para um dos projetos de bens públicos selecionados, podem ser vários projetos, você pode criar um carrinho ali também, ou podem alocar as recompensas para Octant Matching Funding, ativando o modo patrono. Ou seja, eu tenho 10 dólares, eu não quero nem sacar, nem quero escolher qual projeto que eu vou doar meu dinheiro, mas eu ainda assim quero contribuir. Então, eu posso enviar esse dinheiro para a pool, que depois vai ser distribuída entre os projetos de forma quadrática. E aí, como que funciona a famosa rodada quadrática? Então, vamos retomar um pouquinho aqui.
Primeiro o projeto se inscreve, certo? Aí o projeto foi aprovado. Agora ele vai ter que batalhar por votos e por doações. Por quê? Quanto mais votos e mais doações, maior a parcela de dinheiro daquela piscina que eu estava falando agora há pouco, esse projeto recebe. E isso é devido ao tipo de votação que é feito na Octant, que é a famosa rodada quadrática, tá bom? Então, vamos supor, né, que eu sou um doador, tá bom? Eu fui lá e escolhi a Modular Crypto. Eu fui e doei $10 para a Modular Crypto. A Modular Crypto, ao final da rodada, ela tinha, vou colocar, esse aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Ela tinha 20 pessoas doando e $100 doados. É isso que ela tinha, tá bom? E tem um outro projeto, né, que teve 10 pessoas doando e $90 doados, tá? Vocês podem ver que a quantidade de pessoas foi bem diferente, mas a quantidade de dólar nem tanto. Mas, através da votação quadrática, que leva em conta a quantidade de pessoas que está doando e não só o valor que está sendo doado, esses $100 que a Modular recebeu podem ser multiplicados por 100, a depender de a quantidade de dinheiro que tem dentro da piscina, tá? Então, acabou a rodada. Eles têm lá escrito quantas pessoas doaram e qual foi o valor destinado para cada projeto. Agora é a hora de fazer as contas de quanto que eles vão tirar daquela piscina e alocar para os projetos. E é daí que vem a maior parte do dinheiro, pessoal. Por isso que a gente fala bastante, né? Quando a gente pede voto para o Bitcoin, por exemplo, a gente fala, pessoal, vota na gente, pelo menos $1. $1 já ajuda muito. Porque esse $1, ele pode se tornar $100, a depender da rodada quadrática que a gente estiver participando. Mas quanto mais pessoas doam, maiores as chances de vocês receberem uma maior parcela dessa piscina. Entende? Então, vamos supor que, voltando para o exemplo, né? A Modular recebeu 20 votos e $100. E os outros projetos receberam menos votos, mesmo que tenha recebido mais dólares, receberam menos votos. O meu dinheiro, o quanto eu recebi, os $100, ele pode ser multiplicado em até 100 vezes. Então, se eu recebi $100, eu posso receber até $10.000, dependendo de quanto tiver de dinheiro na pool. Então, por isso que é muito importante a quantidade de pessoas que votam, tá bom? E aí, qualquer pessoa que vote vai impactar nessa parcela que o projeto vai receber da pool? Não, não é qualquer pessoa. Porque pode ser que tenha um ataque bots, pode ser que tenham ataques de pessoas mesmo, cyberattacks. Então, realmente, eles precisam ter um mecanismo para filtrar melhor as pessoas, a qualidade das pessoas que estão fazendo esse tipo de doação. E aí, qual que é o critério que eles usam aqui? O Gitcoin Passport, né? Então, como que funciona o Gitcoin Passport? O Gitcoin Passport é uma plataforma onde as pessoas vão lá, fazem login e começam a verificar a sua identidade. Então, ela vai lá e conecta o Google, conecta a carteira e fala, olha, eu já tive mais de não sei quantas transações na Ethereum. Conecta o LinkedIn, faz verificação de prova de humanidade. Então, eles têm vários mecanismos ali para você ir aumentando a sua pontuação. E na Octant, o que vale mesmo são pessoas que tenham 15 ou mais pontos. Quem tiver menos que isso ainda vale a doação? Vale, mas não vai receber o multiplicador máximo. Então, o dólar que está sendo depositado por uma pessoa que tenha um Bitcoin Passport acima de 15, ele é muito mais qualificado do que um dólar que está sendo ali depositado por uma pessoa que não tenha o Passport acima de 15, tá bom? Então, resumindo, como que funciona? O projeto está ali elegível para receber fundos. Ele vai receber uma parcela de fundos dos usuários que estão doando para os projetos e uma parcela de fundos da piscina da própria Octant. Como é que os fundos da piscina da Octant são distribuídos? Através de um cálculo da votação quadrática. Então, eles vão distribuir os fundos da piscina para projetos que tenham mais votos e que tenham mais dólares recebidos. Então, é assim que funciona um projeto, o mecanismo de financiamento de projetos de bens públicos na Octant.
Mas aí, se eu tiver 100 mil votos e o outro projeto tiver só 10, eu vou receber o valor inteiro da piscina? Não. O máximo que um projeto pode receber da piscina é 20% do total do matching funding aí que a gente está falando. Então, um projeto só pode receber no máximo 20% do total que está sendo destinado para aquela época específica, tá? E aí é o que a gente falou, né? Após a janela de alocação, usuários podem reivindicar suas recompensas, podem sacar as doações os projetos podem sacar as doações da comunidade e as recompensas não reivindicadas ou alocadas retornam para a Golem Foundation. E aí, como que a gente sabe se um projeto ele é elegível para participar de uma rodada de financiamento da Octant ou não, né? A primeira coisa que o usuário, que o projeto ele tem que ser, é ser um projeto de bem público. Então, ele tem que ser acessível a todos, gratuito em seu core, com uso sem restrições, tá? Então, quais são os exemplos que a gente já deu, né? A princípio aí, projetos de código aberto, projetos educacionais gratuitos. Então, isso são projetos de bens públicos que têm causado um efeito positivo, causado um impacto positivo dentro do ecossistema, sendo não excludente e não rival. O projeto ele deve ser de código aberto, né? Se for um DEP, ele tem que ser de código aberto. Ele tem que ter uma credibilidade e uma prova social, ou seja, os projetos têm que demonstrar progresso, reconhecimento, tem que ter uma rede social ativa, tem que ter pessoas que já falaram bem desse projeto, tem que ter uma boa reputação. É um projeto com uma boa reputação. O projeto ele também tem que ter uma transparência financeira, então na hora de se inscrever ali, o projeto ele tem que apresentar um orçamento detalhado, falando o que ele vai usar esse dinheiro, para que ele precisa desse dinheiro, vai ter que fornecer relatórios periódicos sobre o uso dos fundos, tem que falar se já se recebeu o financiamento de outros projetos, então tem que ter uma transparência financeira bem grande aí. Além disso, uma coisa que é bem importante para a Octant, precisa apresentar uma estratégia para garantir sua continuidade, além do financiamento da Octant. Então, tem que ter um plano de sustentabilidade. Esses projetos têm que ter um plano de sustentabilidade. E o projeto tem que estar, pelo menos, no produto mínimo viável, que é o MVP, que a gente chama. Então, ele tem que estar num estágio de desenvolvimento em pelo menos um MVP funcionando aí, tá bom? E, para finalizar, ele tem que resolver um problema dentro do ecossistema. Então, qual é o problema? Qual é a dor que você está resolvendo? E por que você está resolvendo isso? Então, o projeto ele tem que demonstrar isso na hora da aplicação também. E aqui a gente tem os critérios de exclusão. Então, a gente tem exclusão, quais são os projetos que não podem participar da rodada da Octant, né? A gente tem produtos financeiros, então todos os projetos relacionados a empréstimos, investimentos ou serviços de trading swap não são elegíveis. Projetos de caridade, então projetos que são focados somente em caridade, também não são elegíveis para receber esse financiamento. Projetos que tenham aí um histórico de fraude, mau uso de fundos, descumprimento de obrigação, conduta inadequada também não são aceitos. Projetos que também realizam rodadas de financiamento ou distribuem fundos baseados em votação de usuários que são diferentes aí da Octant. Então, projetos que distribuem grants também não são elegíveis aí para receber o fundo retroativo da Octant. E é isso, pessoal. A Octant, ela é um projeto que realmente é de se admirar muito. É um projeto que vem causando um impacto extremamente positivo no ecossistema, principalmente no ecossistema do Ethereum. Então, grandes nomes já receberam grandes financiamentos ali. Então, o Protocol Guild, a própria Thorchain está participando agora. Projetos de mídia e educação também já receberam financiamento, como a Kiwi News. E aí, no próximo episódio, eu vou mostrar todos os projetos que estão participando dessa rodada atual. Vou falar como fazer o lock de GLM, como sacar as recompensas e como alocar os fundos para projetos de bens públicos. Mostrar na prática aí como que faz tudo isso e espero que vocês façam juntos também. E é muito interessante e importante também fazer o lock de GLM,
para apoiar projetos, né, pessoal? Então, é um mecanismo onde você, além de receber recompensas, que você pode ficar com uma parte das recompensas, você alocar uma parte dessa recompensa aí para projetos de bens públicos, seja projetos brasileiros, seja projetos que vocês admiram, e para vocês continuarem incentivando o ecossistema a sempre florescer. Então, isso é muito importante, ao invés de manter o seu GLM ou outro token parado na carteira, você pode fazer o lock dele e já participar. E só com 100 GLM hoje você já consegue ter uma grande participação aí no ecossistema da Octant, tá, pessoal? E é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre projetos de bens públicos, sobre financiamentos de projetos de bens públicos, como funciona uma rodada quadrática, como é alocado os fundos dentro da Octant, como funciona, a importância da Octant também. Então, é um projeto muito importante para o ecossistema como um todo. Tem construído aí, financiado projetos ao redor do mundo que muitas vezes lutam muito para sobreviver. E esses projetos, a gente sabe que os pequenos projetos ao redor do mundo são também quem incentiva toda a Web3 e toda a blockchain funcionar também, né, pessoal? Se a gente não tivesse os pequenos produtores de conteúdo, se a gente não tivesse pequenos projetos aí incentivando a educação, criando novos DEPs, incentivando a rede a crescer, a se evoluir, a gente não teria a Web3 como a gente tem hoje. Então, por isso que a Octant ela é extremamente importante. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. A gente volta aí com um workshop um pouquinho mais técnico. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.